pessoal. Queria agradecer a presença de todos, né? Especialmente a professora Júnia e a Renata, né? Que gentilmente aceitaram o convite, né? De explanar para a gente, trazer um pouquinho mais do conhecimento vasto que elas têm aqui de Alcatrazes aqui para a gente, né? Aproveitar também agradecer o Henrique e a Mayra, que são os responsáveis pela organização do evento. E então hoje a gente acho que vai ter início o quê? Com a Júnia ou com a Renata? Pode ser comigo. Tá. Então, vou apresentar primeiro a professora Juni, né? Ela é uma parceira aqui de Alcatrazes há muitos anos, né? Ela trabalha com monitoramento de dictiofauna, né? Dos 20 aos 40 metros, desde a década de 80, ajudou muito na elaboração do plano de manejo e continua realizando e utilizando esses dados, né? Em conjunto com outros pesquisadores do IO. A professora Júnia, ela é doutora em oceanografia pela USP, né, e é professora, né, também do IO-USP, né, então ela tem um vasto conhecimento no assunto e, além de tudo, é uma grande parceira nossa, né, então queria agradecer muito sua disponibilidade, né, então gostaria muito que todo mundo aproveitasse muito a palestra da Júnia, que acho que vai trazer muita coisa bacana, e acho que o trabalho dela é interessante muito para os condutores, né, pelo menos fala tanto do levantamento de ictiofauna quanto a batimetria, que é extremamente relevante para vocês. Então, espero que vocês aproveitem bastante e uma ótima palestra a todos, e aproveitem e tirem suas dúvidas, né, façam perguntas. Muito, muito obrigada, professora, de estar aqui presente. Obrigada, Silvia, obrigada mesmo pelo convite e obrigada pelas palavras. E assim, né, eu vou só pedir que as pessoas façam perguntas ou pelo chat ou que esperem eu terminar, tá? Porque assim, eu falo muito, vocês fazem pergunta no meio, que como disse a Mônica, né, vocês vão ter o prato fundo aí do lado do jantar para a gente poder ir conversando e comendo, né? Quase que italianos, não, mas pelo, né, por toda essa coisa. Bom, não apenas eu, né, tem outros professores aqui assistindo, inclusive o professor Eduardo Zigli, que acabou de publicar um trabalho junto com seus alunos aqui da região de Alcatrazes, né, então é bem interessante que ele esteja aqui. Tem outros professores do IO, tem muitos amigos meus aqui também, né, é sempre muito importante. Então, eu tentei fazer alguma coisa numa linguagem acessível, mas, por favor, se não estiver acessível, perguntem, não tenham dúvidas, não fiquem com dúvidas, né, o Alcatrazes por si já é algo fantástico e maravilhoso, mas de qualquer forma eu vou tentar apresentar algumas coisas para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre ictiofauna da ESEC tupinambás, não toda, eu não vou falar a respeito dos peixes associados a cabras e palmas, né, mas eu vou tentar mostrar os peixes como uma ferramenta para o entendimento da biodiversidade local e da integridade biótica. Então, eu vou falar bastante dos peixes, sim, né, os peixes de Alcatrazes são fantásticos, mas vamos lá, para que eles servem, né, no final das contas? Então, a ideia é apresentar alguma coisa pensando nessa biodiversidade e na integridade. Então, em oceanografia, muitos projetos são desenvolvidos, né, na costa do estado de São Paulo, principalmente pelo Instituto Oceanográfico, e esses projetos, eles são integrados no sentido de serem interdisciplinares. Então, praticamente todas as áreas da oceanografia trabalham em conjunto, e nesse tipo de exploração, muitos trabalhos já foram feitos, né, na costa norte do estado de São Paulo, inclusive Ubatuba e São Sebastião, principalmente, na costa central, Bertioga, Santos e Peruíbe, e na costa sul, Canané e Iguape. Mas, então, todas essas costas, né, elas fazem parte das APAs marinhas, né, que são importantes para a proteção, mas trabalhar numa unidade de conservação criada para proteger os recursos naturais é, sem dúvida, de extrema importância, né? Então, a proteção e o uso sustentável são a base das unidades de conservação. Então, para que se proteja, é necessário se conhecer. E para esse conhecimento, então, as universidades trabalham
de forma bastante integrada para produzir conhecimento. Então, o que vocês vão ouvir hoje aqui é o fruto de trabalho de muitos anos e de muitas pessoas de dentro da universidade. Então, a universidade não é só balbúrdia, a universidade tem muito, né, a contribuição da universidade é muito importante. Bom, olhando aqui para esta imagem ela mostra aqui a costa do estado de São Paulo, né, do ponto de vista da água, e o que tá numerado aqui, então, são as ilhas, né, destacadas ou outras formações. Então, aqui a gente tem a Ilha do Bom Abrigo, aqui a Queimada, aqui Laje de Santos, aqui é o Catrazes, o número 4, aqui 5, a Ilha de Búzios, 6, Vitória, e aqui 7, neste cantinho, Cabras e Palmas. Então, olhando neste contexto, a gente percebe que Alcatrazes tem um destaque, né? Não é uma ilha próxima da costa, ela está num alinhamento que a gente consegue enxergar aqui, né, nesse pedaço aqui, em maior profundidade, e é uma unidade de conservação, então, muito importante, foi usada por muitos anos, né, ainda a região como um todo, como área de tiro da Marinha, né, e de treinamento de tiro, e isso faz com que a gente tenha um olhar até mais atento para tudo isso, mas eu vou depois fazer um pequeno comentário com vocês, isso trouxe algum benefício, se é que a gente pode chamar de benefício para a área. Então, vou prosseguir daqui. Bom, vocês conhecem a região, né, aqui a Ilha de São Sebastião, e aqui a gente tem o polígono da Revis, né, e aqui os pontinhos, eles estão representando a ESEC Tupinambás, né, a gente pode ver Cabras e Palmas aqui mais ao norte. Um pouquinho só, bem. O que a gente faz, né, quando a gente sai para fazer a coleta dos peixes, né, o trabalho a bordo é um trabalho um pouco cansativo, é intenso, a gente trabalha nas estações durante o dia, então este trabalho em particular, ele usou arrastos, né, de fundo, arrasto de fundo muito curto, num tempo bastante curto, em que a gente captura a ictiofauna toda, nós temos que eutanasiar os peixes, aquilo que a gente chama de actinopterígio, que são os peixes ósseos, são todos eutanasiados a bordo, mas a bordo, todos os elasmobrânquios que vêm na rede, eles são medidos, eles são pesados, são fotografados para identificação e são soltos no mar. Então, é uma faina muito rápida. Quando a rede sobe, então, imediatamente a gente começa a trabalhar, e aqui vocês estão vendo, por exemplo, a tomada de medida de uma raia, e a gente solta ela imediatamente. Então, para quê? Para garantir que ela tenha condições de sobrevivência, né? E que a gente possa usar o restante do conteúdo da rede para desenvolver alguns trabalhos, né? Então, aqui puxando a rede, e esse trabalho todo, né, o tempo todo aqui, é uma situação, isso aqui eu vou dizer para vocês que é julho, não parece, né? É julho, a condição de mar fantástica, né, céu limpinho, e tudo na paz, né? Tá bem calmo, né? Normalmente, esse período do ano é muito mais mexido, mas nesse cruzeiro em particular, a gente pegou uma janela de tempo bom e conseguimos fazer o trabalho muito rapidamente, né? Sempre aqui muito observados pelos alcatrazes, né, que são os atobás. Então, tomando conta da gente aqui durante o nosso trabalho. Bem, então, a biodiversidade ictíaca, ou biodiversidade de peixes, né, ela já foi trabalhada em alcatrazes, né, então, e existe um trabalho de divulgação muito legal e outros trabalhos acadêmicos, né, numa faixa de profundidade menor que 20 metros, né, então, numa faixa bem mais rasa, numa faixa bem mais próxima da região costeira das ilhas e ilhotes, né, então, esse trabalho já está divulgado, ele é bem importante, e nele foram encontradas 140 espécies de peixes. Então, será que isso é bastante? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E quais as espécies que foram capturadas? Então, capturadas em termos visuais, né? O que foi descrito nesse trabalho, né? Então, nesses trabalhos. Então, existe uma lista com o nome das espécies, ou seja, quem é que estava lá, em que faixa de profundidade ele estava, né, pensando que a gente tem essa limitação de 20 metros, e algumas outras informações. Mas quando a gente trabalha com a ictiofauna,
a gente sempre tem muitas perguntas. Então, por exemplo, será que a área é ocupada por jovens ou é por adultos? Então, quando eu elaboro uma lista de espécies, que é fundamental para eu entender a ictiofauna que existe ali, ela não responde essa pergunta, ela responde quem é que está lá, né? Mas, se a gente tem jovens ou adultos ocupando a área, né, para a gente entender o uso que a espécie faz da área, a lista não responde essa pergunta, né? Depois, será que existem ali espécies alvo de pescarias, quer dizer, espécies que têm importância econômica, né? Essa lista, ela mostrou que aproximadamente 10 das espécies que estavam ali, né, em menos de 20 metros, são espécies de importância econômica, né? Espécies, inclusive, espécie alvo de pesca. Muito importante essa informação. Mas a gente queria ir um pouco além, quer dizer, o que é que existe fora dessa zona rasa, né? Então a gente pode abordar isso de diversas formas, e uma das formas que a gente escolheu exatamente foi aquilo que eu mostrei para vocês, é trabalhar com arrastos. Então a fauna que a gente vai capturar ali é majoritariamente uma fauna que está associada à superfície de fundo, né? Então os peixes ali próximos da superfície de fundo, não é fauna do pelagial, a gente até amostra algumas espécies de peixes que estão na coluna d'água, que ficam nadando o tempo todo na coluna d'água, mas elas não são a maioria, né? Porque a rede ela vai estar operando sempre muito mais próximo do fundo, e na subida ou na descida ela pode capturar algumas dessas outras espécies, né? Nos fundos inconsolidados, né, trabalhando-se com redes, desde a meados da década de 80, em que o primeiro trabalho, né, aconteceu, juntando-se todas as informações que a gente tem até hoje, e ainda falta muita coisa para saber, porque lembrem-se, eu não estou falando daquelas espécies que ficam na coluna de água, mas eu estou falando das espécies que ficam próximas da superfície de fundo. Nós conseguimos encontrar 105 espécies, né, e muito importante esse número, né, de 105 espécies, mas a gente sabe que esse número ainda é muito maior. Mas e as outras perguntas, será que a gente vai responder? Então, com relação à lista, eu vou apresentar para vocês quais são as espécies mais abundantes que ocorrem, né, ali na superfície de fundo, mas posso responder outra pergunta. Será que a área é ocupada por jovens ou por adultos ou por ambos? Então, a gente tem a seguinte informação, que entre 32% e 78% da área como um todo, ela pode ser ocupada por jovens. Então, veja, se eu tenho uma ocupação por jovens de 32% num determinado período do ano, né, isso me indica que a maior parte dos indivíduos ali são adultos, e que podem ser adultos reprodutores, certo? Isso é muito bom. Por outro lado, se eu tenho uma ocupação de 78% de jovens, essa informação também é importante, porque o que ela me diz? Ela me diz que está havendo, né, se não está havendo reprodução na área, pelo menos está havendo recrutamento na área. Existem exemplares bastante pequenos que são jovens daquelas espécies, tá certo? Então, isso é importante. Então, a área é ocupada tanto por jovens quanto por adultos. Então, existe uma variação com relação às épocas do ano. Então, em período reprodutivo, eu vou encontrar mais agregações de adultos, né, mais peixes adultos na área. Se o período não é de reprodução, então a área está sendo usada pelos indivíduos jovens para crescer. Então, eles se alimentam na área. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? A outra pergunta, quer dizer, são espécies alvo da pesca, aí a gente tem um aumento bastante significativo, né? Das 105 espécies que nós encontramos, 20 espécies são economicamente importantes e são explotadas, ou seja, são exploradas comercialmente. É um número relativamente grande, né? Isso se a gente pensar em captura como espécie alvo. Mas as espécies também podem ser capturadas em bycatch, por exemplo, em arrasto de camarão, em que muitas espécies de peixe também vêm, e aí esse número aumenta. Então, 55 espécies fazem parte do bycatch de camarão, 55 espécies que eu encontro em alcatrazes, né? Então, isso é bem interessante, porque a rede que a gente usa, ela opera como uma rede para capturar camarão. Então, esse número e as espécies, né, que são encontradas ali, têm um significado importante para a gente.
Vou mostrar aqui, opa, desculpe, vamos lá. Vamos lá, o que também eu posso pensar em relação a tudo isso que eu encontro, né? Esse número de 105 espécies, ele pode traduzir, ou ser traduzido em uma alta biodiversidade, mas será que a biomassa também é grande? A biomassa que eu digo é a quantidade em peso que a gente captura também é grande. Então a gente pode dizer o seguinte, a biomassa ela não é tão grande assim, ela também varia, né? Em períodos de verão a biomassa é maior, em período de inverno a biomassa é menor, e esse resultado é bastante interessante, porque a biomassa ela está envolvida com duas coisas, né? Primeiro, o tamanho do peixe, né? Peixe maior pesa mais, e a quantidade de peixes. Então, assim, muitos peixes pequenos também podem, né, resultar numa alta biomassa para uma espécie, né? Essas espécies, né, a gente diz que o número de espécies de uma região é chamado de riqueza. A riqueza, então, é um índice ecológico que retrata o número de espécies que está na área. Então, no momento, a gente não encontrou nenhuma espécie que é endêmica, que existe só em Alcatrazes, né, mas é uma área que pode ser muito interessante se a gente conhecer ela direitinho, para a chegada de novas espécies, que era o que exatamente a gente estava conversando sobre o coral-sol, né, que chegou e está muito presente, o combate está sendo bastante difícil, né, a gente não tem, neste momento ainda, informação sobre, por exemplo, uma espécie invasora de peixe, né. Então isso é bom, porque em Santos, que é uma área não tão próxima, mas uma área contígua, né, existem espécies ali invasoras e a gente espera que isso não chegue em Alcatrazes, né. Agora, com relação a também um outro olhar para essas espécies alvos das pescarias, é muito importante a gente entender o seguinte, que se a gente encontra, por exemplo, peixes jovens, pequenos, crescendo em Alcatrazes, comendo em Alcatrazes, né, isso significa que a área, ela está garantindo e está suprindo para essas espécies, né, essa fonte de alimento. Então, a área, ela é muito importante e significativa para essas espécies que são exploradas, porque é uma área de crescimento e área de alimentação para as espécies. Então, veja, além da área ser uma área que é considerada uma área de reprodução, né, e vou usar o termo aqui, berçário, exatamente porque, por exemplo, as larvinhas de peixe eclodem ou nascem, né, por parto, os tubarões e as raias, mas a área também é considerada um infantário, porque tem os infantes, tem os jovens, então, que crescem nessa região, né? Então, veja, a área, ela parece que tem múltiplos usos pelas espécies de peixe, então, né, mais um motivo para que a gente entenda a biodiversidade e a proteja. Vou apresentar para vocês algumas, muito pouquinhas, das 105 espécies. Então, aqui a gente está trabalhando não com as espécies de recifes de coral, aquelas espécies bonitas, coloridas, vistosas, não. Peixes que estão fora dessa zona, né, eles têm um colorido mais ou menos como que vocês estão vendo aqui, né, não tão pronunciado. A gente tem aqui, bonitinha, só a cabrinha e o coió, que tem as nadadeiras grandes e coloridas. Mas o que a gente tem de presença mais importante na região? Então, eu trouxe só essas espécies que são as mais importantes, em termos de abundância, principalmente. Então, a gente tem a raia-viola de focinho curto, que está aqui, bonitinha, representada, o peixe-lagarto, o mamangá liso, é um peixe super bonito, né, tem essa cor linda aqui, ele tem fotóforo, ele tem órgão que produz luz, aqui embaixo do corpo. A gente tem o peixe-morcego, aqui visto pelo dorso, o coió, que é o voador de fundo, com essa nadadeira grande, aqui a cabrinha, este exemplar aqui, que é a mariquita, e a corcoroca boca pequena. A mariquita, dentre essas aqui, né, é bastante interessante, porque é uma espécie de peixe hermafrodita, né, ela, ao mesmo tempo, funciona como macho e como fêmea, enquanto que os outros aqui são todos de sexo separado. Então, eu tenho cabrinha macho, cabrinha fêmea, raia de focinho curto, viola de focinho curto, macho e fêmea, e assim vai. Mas tenho alguns hermafroditas aqui nessa fauna.
Além destes, né, para completar essa listinha aqui, então, que já chama atenção, né, pela importância, a gente tem o pargo, que a gente tem visto em todas as coletas, a gente tem conseguido capturar pargos relativamente grandes, mas não maduros, ou seja, aparentemente o pargo está lá, mas ele não se reproduz na área, a gente não encontra indivíduos muito pequenos, encontra os adultos, mas não com gônada madura. Então, eles ou desovaram em algum outro lugar, ou ainda estão amadurecendo as gônadas em alcatrazes. Então, pode ser um ponto de parada bastante estratégico e importante. A gente tem espécies diferentes de linguado, como essas duas aqui, né? Tem o tiravira e tem o peixe-porco. Então, algumas delas a gente, só pelo nome, né, dentro desse grupinho pequeno de espécies que eu escolhi para mostrar para vocês, já chamam a atenção pela importância econômica. É o caso do pargo, é o caso dos linguados de porte um pouquinho maior, é o caso do peixe-porco, e tantos outros, né, que ocorrem em alcatrazes. Eu não vou trazer a lista completa para vocês, né? É muita coisa. Agora, vamos falar de espécies ameaçadas, né? Então, assim, listei aqui as que estão em listas de espécies ameaçadas e que apareceram nas nossas coletas. Então, com relação aos elasmobrânquios, então estão aqui 3, né? O cação-anjo, a arraia-viola e a arraia-chita estão nas listas. O bagre-urutu também, e a garopa. Então, a gente pegou pouquíssimas garopas, né, porque a garopa normalmente vive intocada, vive próximo às rochas, então a rede não opera próximo a isso, mas uma ou outra aí provavelmente deve ter dado uma nadada e acabou sendo capturada. Mas a ocorrência é muito pequena. Agora, a gente teve um cruzeiro que ocorreu muito cação-anjo, né, a Isa tá aí, ela estava no cruzeiro, ela talvez se lembre disso, né, então, a gente tem as espécies ameaçadas, e o importante é que a gente identifique quem são essas espécies, né, e para que seja mais efetiva ainda a nossa proteção, porque sabendo que estão ali, conhecendo o ciclo de vida delas, né, a gente pode contribuir com a proteção dessas espécies. Agora, vou falar um pouquinho sobre a importância econômica, né, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Então, mais de 20 espécies alvo de captura comercial são encontradas na área. Então, eu vou destacar aqui para vocês, de novo, né, o bagre-urutu, a brótea, né, que é a brótea é chamada de bacalhau brasileiro, né, se salga a brótea e se vende como bacalhau. A merluza, a cabrinha, né, filetagem de cabrinha começou assim a ter um desempenho bastante grande, principalmente em Cananéia, a gente tem muita filetagem de cabrinha. A trilha, que é o famoso peixe sabor camarão, né, bem saborosa. As anchovas, batata de pedra, peixe-galo, chicharro, próprio pargo, pescadinha, pescada dentão, então várias espécies de pescada na região, corvina, trilha, peixe-espada, linguados, sororoca, né, que é um peixe bom nadador, aí, bom de briga, e o peixe-porco. Então, a essa lista, somam-se mais 2 ou 3 apenas, mas estas têm importância comercial, elas têm descarregamento em vários portos, né, e portos pequenos, inclusive, e podem, né, estão na área, na região, não há tantos adultos, a gente consegue encontrar muitos indivíduos jovens, da maioria dessas espécies, tá, não adultos lá. Então, a área tem um significado muito importante para a socioeconomia. Por quê? Porque ela abriga espécies de peixes nas fases iniciais da vida, que depois saem dali e são capturadas, né, são exploradas comercialmente. Então, novamente, chama atenção para a importância da área. Bom, esse mapinha aqui, talvez ele não esteja tão assim visível para vocês, mas o que eu quero que vocês percebam é que a fauna, ela não está distribuída homogeneamente em volta da ilha. Então, existem peixes em áreas mais setorizadas. Então, existem, claro, espécies que ocorrem em todo o entorno, como essas que estão ilustradas aqui. Então, eu vou desvendar para vocês esse mapinha. O que está colocado como esta linha aqui, para a terra, né, em direção à terra,
eu tenho as espécies que eu vou chamar de mais costeiras, ou que ocupam a área mais costeira. Depois eu tenho, ao contrário aqui, olha, as espécies que vêm para fora dessa linha azul, são as espécies que ocorrem em áreas mais profundas. Aí eu tenho também as espécies que ocorrem em áreas mais rasas, próximas das ilhas de maneira geral, que são essas aqui listadas em amarelinho. E essas azuis, essas que estão colocadas aqui, né, à direita e aqui em cima, são as espécies que ocorrem em torno da região toda. Então, o que a gente tem, por exemplo, de mais costeiras? A gente tem a palombeta e a castanha riscada, mais aqui próximas da costa, né, em relação à posição do arquipélago. Agora, em relação mais offshore, né, mais oceânica, então eu tenho o peixe pescador, ou peixe-diabo, eu tenho o peixe-sabão e a mariquita, aquela espécie que eu comentei com vocês, que era hermafrodita, então eles estão para a zona mais profunda, né. Por outro lado, eu tenho aquelas espécies que ficam mais próximas aqui das ilhas, né, e das partes mais rasas, então, que são estas listadas aqui. Então, eu tenho peixe-trombeta, michole de areia, batata de pedra, pescada de dente, barracuda, bicuda e língua de mulata. Então, estas são espécies que ocorrem majoritariamente nesta área aqui, não exclusivamente, mas próximas a estas áreas. E ocupando todo o entorno do arquipélago, são estas espécies que estão aqui. Então, a gente tem a arraia-viola, tem uma arraia santa, o mamangaliso, o falso voador ou coió, a corcoroca boca pequena, cangoá, o peixe-porco e o baiacu de espinhos. Então, estas espécies estão ao redor de todo o arquipélago. Então, a fauna, ela não está distribuída de forma homogênea, ela é setorizada, né, mas existem aquelas espécies, então, que ocorrem em todo o entorno. Agora, com relação à biodiversidade de peixes também, eu peguei essa imagem aqui da qualificação de uma aluna minha, que é a Tamires, né, que está trabalhando com os elasmobrânquios. Então, só para mostrar também apenas duas situações, vocês estão conseguindo enxergar, são as imagens de raias de diferentes espécies. Então, ninguém precisa saber o nome das raias, mas olhando a imagem, então é uma imagem que foi construída a partir de dados coletados no verão, no mês de dezembro, e essa outra aqui com dados coletados no inverno, em julho. Então, eu tenho que a ocorrência, né, das espécies e a abundância delas é diferente. Então, já se percebe que a abundância é muito maior no verão, e que essa raia aqui, que é a raia-viola de focinho curto, ela domina, ela está numa abundância muito grande, ela ocorre em todos os locais, mas principalmente aqui né, do lado de do arquipélago, né. Por outro lado, também eu tenho ocorrência das violas, né, muito importantes, e o cação aqui pelágico, né, que é o cação bagre, também ocorrendo. Agora, quando chega uma situação de inverno, a fauna muda, né, outras espécies aparecem, elas tomam mais vulto, por exemplo, as ticonhas ocorrem, e assim vai. Então, se eu fosse fazer coleta ao longo de várias estações do ano, eu vou verificar que existe uma variação de fauna. Então, da mesma forma, né, que existe uma setorização, também existe exclusivamente para os elasmobrânquios áreas em que eles ocupam e ocorrem com maior frequência. E isso tudo, tanto que a gente viu para as outras, né, para todas as espécies de peixes, e agora em particular para os elasmobrânquios, tem a ver com a relação que eles têm com a superfície de fundo, que é o que a Renata vai falar daqui a pouco. Então, essa relação com a superfície de fundo, ela está extremamente vinculada ao tipo de fundo, à textura do fundo. Por quê? Porque os organismos que eles comem estão distribuídos de forma diferente e organizados exatamente pela superfície de fundo. Então, a gente vai ver que isso tem relação, a Renata vai comentar um pouquinho mais, e eu quero só explorar mais um pouquinho as informações dos peixes com vocês. Então, essa tabelinha aqui, ela é comparativa. Por quê?
contando para vocês aqui, do ponto de vista trófico, ou seja, do ponto de vista alimentar, quais são as espécies que predominam. Então, aqui tem dados para a APA Norte, para a APA Central, para a APA Sul, para o Parque Marinho, Estadual Marinho da Laje de Santos e para a Revis de Alcatrazes. Então, veja, o que eu chamei atenção aqui de cara para vocês é isso, que as espécies que predominam em Alcatrazes, elas são zoobentívoras, ou seja, elas comem na superfície de fundo. Então, vejam só como a distribuição das espécies, ela está intimamente relacionada com o que elas comem, né, com a distribuição das presas no tipo de fundo diferente. Então, é muito grande a porcentagem, né, a maior dentre todas as áreas aqui que a gente conseguiu levantar, que tem exemplares com dieta, espécies, né, com dieta zoobentívora. Então, a importância da superfície de fundo, da gente entender e mapear a superfície de fundo, para também entender a fauna de peixes, né. Agora, com relação à reprodução, né, o que a gente pode dizer? Que existem algumas agregações reprodutivas na área e a grande maioria, a maioria esmagadora das espécies ali, elas são o que a gente chama de ovocípara, que libera, né, ovócitos e espermatozoides na água, gametas na água, gametas se fundem e se desenvolvem ali os embriões na própria coluna d'água. Então, a grande maioria, né, 82 espécies, tem este tipo de estratégia reprodutiva, tá? Então, poucas são aquelas que, então, são, por exemplo, eu só ilustrei aqui, os carregadores externos, tá? Não vou falar de carregador interno, né? Dos carregadores externos, que são, por exemplo, o cavalo marinho e o bagre, né? Aqui o bagre de boca aberta com os ovos incubados, né? Que transportam a prole, mas não dentro do corpo, por isso é chamado carregador externo, tá bom? Algumas espécies fazem ninho e assim vai. Então, veja, existe uma grande, a maior parte das espécies aqui, elas liberam os ovócitos na água, né, e os espermatozoides na água, fecundação externa. Agora, com relação aos elasmobrânquios, a gente tem um predomínio dentre as espécies, né, daquilo que a gente chama das espécies que produzem leite uterino, que tem, além do embrião se nutrir do vitelo, né, dentro da mãe, ele também se nutre de algo que a mãe produz para ele. Aqui no caso, né, a raia lixa produz leite uterino e os embriões se alimentam e se nutrem desse leite antes de serem, né, antes de serem paridos, antes de serem colocados aí para o meio externo. Vou mostrar alguns slides de fauna acompanhante. O que a gente chama de fauna acompanhante? Aquilo que não é o nosso alvo. Então, as nossas espécies-alvo eram os peixes, né? Tanto que a gente chama de actinopterígio, que a gente chamava antigamente de peixe ósseo, e dos elasmobrânquios, né, ou peixes cartilaginosos. Então, o meu alvo eram os peixes. Então, o que a gente pega como fauna acompanhante quando a gente faz os arrastos? Então, essa fauna acompanhante, ela é listada e liberada, ela é solta, então a gente não traz nada, todos são liberados com vida. Então, por exemplo, polvos podem ocorrer nos arrastos, né? Alguns moluscos de vários gêneros aqui, espécies, aqui a gente tem quíton de diferentes espécies, eu vi pelo menos 5 espécies diferentes de quíton, foram todos soltos, né? Uns polvinhos também, tudo solto. Que mais que a gente tem? Dos crustáceos, então, a gente tem tamburutaca, a gente tem isso aqui, né, que é alvo, sempre que a gente faz arrasto, muitas pessoas ficam na expectativa de que venha, né, camarão, porque eles não sobrevivem e a gente acaba trazendo para bordo e guardando. A gente tem aqui os ermitões, tem muitas espécies de caranguejo, né, 3 espécies de siri, então essa é a fauna acompanhante de crustáceos, né. E de equinodermes, a gente tem diferentes espécies de estrela do mar, como essas que estão aqui, e ouriços. Então, isso vem no arrasto e é tudo liberado com vida. Agora, achados interessantes. Então, eu trouxe aqui uns achados 2 achados só. Esses são linguados, né? Os linguados, eles são conhecidos por terem os 2 olhos do mesmo lado da cabeça. Então, quando eu viro um linguado, né, eu vejo isso aqui, olha, não tem pigmento, não tem o olho, mas olha que interessante esse linguado aqui.
ele tem um problema, a gente chama de melanismo. Ele, do outro lado, né, do lado que é o lado cego do corpo, ao invés de ele não ter pigmento, como tem esse outro aqui, a gente encontrou pigmento em mais de um exemplar, a gente encontrou essa forma. Isso é doença, é alguma coisa? Não, não é doença, então com relação à qualidade ambiental, a gente não precisa se preocupar com esses achados. Eles são interessantes, né, do ponto de vista acadêmico, mas eles não têm a ver, pelo menos nesse caso, com qualidade ambiental baixa, então não é o caso. Um outro achado é que, por exemplo, nós encontramos esta viola aqui, olha, com esta mordida, né? Então, muito provavelmente, algum macho tentou copular, aí, né, a gente não sabe se deu certo, aparentemente não, e então, uma mordida aqui, então a gente encontra muita coisa interessante quando faz os arrastos. Vou falar um pouquinho, já que eu puxei aquele gancho da qualidade ambiental, vou falar algumas coisas com vocês a respeito de integridade biótica, né? O que é integridade biótica? Integridade biótica é a capacidade de se manter a comunidade, né, de organismos equilibrada e adaptada, né? Ou seja, ela tem diversidade, ela tem o que a gente chama de organização funcional, então elas têm papéis diferentes no sistema. Lembra-se que eu mostrei uma listinha com espécies que eram detritívoras, carnívoras, etc. Então, as espécies têm papéis diferentes nos sistemas, nos ecossistemas, porque, por exemplo, elas consomem coisas diferentes, elas têm posição diferente na cadeia trófica, e assim vai, né? A região, então, ela já tinha sido investigada, né, num trabalho anterior, que foi publicado em 2014, e com relação a elementos, né, presença e concentração de elementos químicos no sedimento. Então, isso já havia sido avaliado, né, e os valores que foram encontrados são aquilo que a gente chama de valor de referência, ou seja, não são valores altos e que são valores que podem ser tomados como uma base importante para que, se um dia alguma contaminação ocorra, que a gente pode consultar esse trabalho e verificar, olha, naquele período o sedimento tinha estes metais nesta concentração, né? Então, a área, ela tem uma integridade sob esse ponto de vista boa, e os valores encontrados são valores de referência. Então, isso é importante para a gente que estuda fauna. Agora, será que a fauna de peixe pode ser usada para eu entender se o ambiente está bem ou não? Então, sim, a resposta é sim. E o que a gente usa da fauna? Alguma coisa muito diferente? Não, a gente usa dados muito simples para tentar entender se o ambiente está com integridade ou não, né, se ele está saudável. Então, a gente usa, por exemplo, o que a gente chama de 3 grupos, né, de características. Então, lembra a riqueza, que é o número de espécies, e a composição, quer dizer, quais são as espécies que estão lá, né? Então, a gente precisa saber não só o número de peixes, mas quais são as espécies que são residentes. Porque tem espécie que a gente encontra o tempo todo lá, em qualquer época do ano elas estão ali. Por outro lado, eu tenho espécies que não, que são de passagem, que são poucas as vezes que são avistadas, né, ou que são coletadas. Então, é importante eu saber quem são as residentes. Depois, é importante saber o número de espécies de elasmobrânquios. Por quê? Porque os elasmobrânquios, eles ou são predadores de topo de cadeia, ou seja, aqueles que comem peixes, que comem plâncton, né, e assim vai, ou são mesopredadores. Então, são predadores de meio de cadeia trófica aí, que são importantes para o controle populacional das espécies. Então, entender e saber o número de espécies de elasmobrânquios é importante. E se existe alguma dominância. O que quer dizer dominância? Dominância é a espécie que domina, normalmente ela tem um número muito mais alto de indivíduos do que outras. Então, existem espécies que têm um número gigantesco e outras espécies a gente tem 1 ou 2 exemplares apenas. Então, se essa dominância existe e ela é muito espalhada, é algo bem complicado e a gente tem que ficar bem ligado. Um outro grupo de características que a gente usa é aquilo que eu, inclusive, já comentei com vocês, que é o trófico, né? Quem é que come o quê? Então, as espécies, por exemplo, são generalistas, que comem invertebrados, como aqueles invertebrados que eu mostrei para vocês na fauna acompanhante, ou até menores, né? Espécies pelágicas, então espécies que estão na coluna de água e que comem invertebrados, ou espécies que são piscívoras, que são carnívoras, que são teutófagas, ou seja, que comem lula, né?
essas espécies, elas são bastante importantes, da mesma forma que o número de espécies de elasmobrânquios aqui, porque a gente entende um controle aqui, né? O controle populacional feito por essas espécies. E por último, o número total de exemplares que a gente captura, né? Que aqui está como espécime, e a proporção de jovens. É importante entender a área pensando, lembrem-se, no uso da área. Ela é usada por jovem? É usado por adulto? De que forma é usado pelos jovens? Eles se alimentam na área. De que forma que é usado pelos adultos? Eles estão se reproduzindo ou não, estão só de passagem. Então é importante que se tenha esse entendimento. Os índices de integridade biótica que foram utilizados, eles mostraram algo bastante interessante, que desde 96, em que ocorreu a primeira coleta de exemplares de peixes, né, até 2014, a área ela tem melhorado de qualidade. Então, isso é um bom indicador de que a proteção dada pelo ambiente, a partir, né, da ESEC e da Revis, tem sido importante para a manutenção da fauna. A gente tem mais dados agora para completar isso aqui, que foi a dissertação de mestrado da Natasha, né? Hoje a gente tem mais informações, a gente pode refazer esses cálculos e ver se isso está melhorando cada vez mais. Então, isso é algo importante que a gente tem que fazer, né? Só um pouquinho aqui. Falando em qualidade ambiental, será que está tudo tão limpinho lá? Olha, é relativamente limpo. O que a gente conseguiu encontrar de lixo lá em Alcatrazes, né, nos arrastos costuma vir muito lixo. Se a gente vai para a Baía de Santos, a gente já conseguiu pegar mais de 20 quilos de lixo, né? A Mônica que está aí é testemunha disso, né? E lixo plástico, tem que ter muito plástico para pesar 20 quilos, né? Então é algo assim assustador. Em Alcatraz a gente encontrou pouco plástico, basicamente é plástico mesmo. Esse aqui é bem interessante, que é um pacote de frango, que não é brasileiro, mas lógico, né, muitos navios, né, trazem e acabam descartando isso, e isso estava lá em Alcatraz. E esse cabo aqui de plástico duro, que já estava totalmente colonizado aqui por esponjas. Então, existe alguma coisinha ali, mas muito pouca em relação a outras áreas próximas e contíguas, né? Bom, o que eu gostaria de terminar e dizer para vocês, tentando fazer um resumo do que eu falei até agora, né? Então, a primeira coisa, a biodiversidade de Alcatrazes, né, se eu pensar em espécies de peixes, hoje, peixes que vivem dos 20 até os 40, 50 metros de profundidade, a gente teve estações até 48 metros, são 105 espécies que ocorrem ali, né? Essas espécies, elas estão ocupando a área de alguma forma, né? Então ocorrem tanto jovens quanto adultos, então a gente pode dizer que a área, no momento, ela aparentemente é um berçário e um infantário para essas espécies. Então, muitos jovens ocorrem, se alimentam na área, então usam a área para crescer. Se essas espécies têm importância econômica e vão sair da área, né, toda a captura que é feita tem como base, ou pode ter como base, indivíduos que cresceram em Alcatrazes. Então, isto é fundamental da gente entender, né? Então, o que a gente diz que este fato, ele pode ser chamado, a gente pode dizer que a área de Alcatrazes, ela é fonte para espécies explotadas, né? São exploradas comercialmente, né? E com relação à sensibilidade ambiental, a gente pode dizer que houve uma melhora no ambiente após a criação da ESEC. Então, nem do tempo da Revis, era do tempo da ESEC. Muito bom, porque isso se traduz em algo que a gente sempre tenta buscar com números, com valores e tentar explicar, que é efetividade de uma unidade de conservação. O que é isso? Será que ela funciona de fato? Se eu proteger e fechar isso aqui para algumas atividades, será que eu estou protegendo? Né? No caso da fauna de peixes, a resposta é sim, né? Ela está protegendo sim, e pode ser uma fonte importante, né, para a socioeconomia das regiões ao redor, nas quais é possível pescar, né? Então, por isso é muito importante preservar. Então, levar as pessoas para ver Alcatrazes, né, para falar sobre Alcatrazes e mostrar o que tem, assim, um prazer que eu acho que vocês têm, e um privilégio, que a gente pode ter uma área de preservação
tão importante no litoral de São Paulo, né, uma das poucas áreas aí que a gente pode dizer que tem uma integridade biótica importante, né? Falo muito importante, né, gente? As bases para essa apresentação. Então, de onde eu tirei todas essas informações? Essas informações, uma boa parte delas, eu assim, acho bem legal dizer isso, foram geradas no meu laboratório, com base no mestrado da Natasha, que está citado aqui, né, das triagens e coletas do projeto GeoHabitat, que teve esses 2 cruzeiros, o de verão e o do inverno, em 2018 e 2019. Também como base em um livro, né, que eu mencionei, que são as espécies ali de Recife Rochoso, de autoria de Rolim Rodrigues e Gadig, de 2017, da monografia de qualificação da Tamires e da monografia de conclusão de curso da Renata, que vai falar logo mais para vocês, né, sobre a relação entre os peixes e a superfície de fundo. Eu quero agradecer ao professor Michel, que eu não sei se ele está aí ainda, né, ele tinha um compromisso, a ESEC, né, e a Revis, agora, por poderem nos ajudaram tanto, né, não só subsidiaram, mas apoiaram bastante esse tipo de pesquisa, aos alunos e funcionários, né, envolvidos aqui no trabalho, aos funcionários e docentes do IO, do projeto GeoHabitat, e ao professor Alfredo, que foi o pesquisador que fez a primeira coleta de peixes em alcatrazes, em 1986, porque ele estava passando por alcatrazes, ele estava indo de Ubatuba para Santos, falou, nossa, vamos trabalhar aqui, vamos pescar aqui. Surgiu o primeiro trabalho, né? Então, pessoas assim, né, são fundamentais. Agradecer aos alunos do laboratório, né, e as tripulações das embarcações, né, principalmente do último cruzeiro, dos 2 últimos que eu pude participar, o navio Alfa Delfine, mas não posso deixar de mencionar o barco do ICMBio, que também teve, né, uma coleta importante em 2011, com dados aportados para este trabalho, né. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas, né, eu posso deixar a apresentação, ou posso deixar abaixo e se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, eu posso mostrar. Tudo bem? Nossa, Juni, bom, eu sou suspeita porque eu sou sua fã já faz tempo, então eu adorei essa palestra e acho que deixou, são pesquisadores como você que trazem respostas realmente importantes para a gestão da unidade, mostrando a importância de se preservar essa área, né, não que as outras pesquisas básicas também não sejam importantes, mas uma pesquisa como essa, de tantos anos, é extremamente relevante para a gente, nossa, e para mim foi super esclarecedor em várias coisas. Tem uma pergunta aqui da Janaína. Legal. Deixa eu ver onde eu coloquei ela, né? Que eu coloquei num arquivo. Peraí. Ô, Janaína, você está aí? Se você estiver aí, você pode fazer pergunta alta também. Oi, boa noite, estou por aqui. Boa noite. Professora, obrigada pela palestra, foi ótima. Eu tenho um monte de perguntas, na verdade, mas vou fazer só uma. Tá bom. Depois você até acabou respondendo uma delas, que era a profundidade média em que os arrastos ocorreram, né? Foram mais próximo do fundo, né, da unidade. Isso, mas não tão, na verdade, assim, a gente trabalhou entre os 20 e os 48 metros, né, e porque muito próximo a gente não pode fazer arrasto, porque a gente encontra tem muita rocha muito grande, e aí vou perder a rede, né, então, por isso, assim, acho que a complementaridade entre os estudos que foram feitos com base em mergulho, ou em Bruve, ou Bruves, né, ou alguma outra relato mesmo, né, isso é fundamental também, essa ligação entre o que a gente consegue capturar, né, nessa profundidade com aquilo que está mais raso, acho que isso é legal. E a senhora também falou que eles foram arrastos rápidos, né, eu gostaria de saber, assim, rápido quanto?
rápido quanto é 10 minutos de arrasto. Por exemplo, quando a gente trabalha com arrasto de camarão, são 2 a 3 horas de arrasto, né? E não é o caso. Então é um arrasto bastante curto, por quê? Porque a gente quer garantir que os tubarões e as raias, os cações permaneçam vivos, né? E a fauna acompanhante também. Porque se a gente demora muito cheia, e existe esse problema mesmo de um exemplar ficar em cima do outro e vai acabar causando alguma mortalidade, né? Então a gente tem visto que esse tempo de 10 minutos, ele tem sido bastante bom para manter os animais vivos, para que a gente possa liberar os elasmobranquios. Tá, e só o último detalhe da minha pergunta é quanto tempo, aproximadamente, os animais ficavam fora da água, né, para o manejo, até serem colocados de volta? Então, assim que a gente chega com a rede e a gente abre a rede, a gente separa. Então, ao separar os elasmobranquios, a gente já coloca eles em bandejas ou em bacias com água do mar. Então, eles vão ficar com água o tempo inteiro. Então, a gente vai tirando, limpando, porque às vezes fica muito invertebrado, às vezes alga por cima, então a gente deixa eles limpinhos em cima da bandeja com água. Então, a gente já vê que eles estão se mexendo, que estão vivos. Enquanto isso, o restante da equipe está separando os outros peixes já para eutanásia. Então, a gente tem também locais para eutanasiar, né, então separa. Então, olha, eu digo que porque como a gente vai já medindo, pesando, fotografando e soltando, em menos de 5 minutos a gente solta esses bichos, tá? Não fica com tudo isso com eles a bordo, não. Então, mede, então é mais de uma pessoa fazendo isso, então todo mundo fica envolvido na faina, né? Divididos em grupos e fazendo o mais rápido que pode. Então, às vezes um mede, um pesa, um solta, sabe? Já rapidinho assim, quase que uma fábrica de liberação de peixe. Tá bom, professor, obrigada. E daí só queria dar uma continuidade também, que eu fiz uma outra questão mais para baixo, que era pedindo o link da publicação, se for possível colocar, que a senhora tinha dito que já foi publicado esse trabalho, né? Porque na minha monografia eu sou bióloga marinha e eu trabalhei com arrasto de camarão, e a gente implementou dispositivos de seletividade e fizemos 10 arrastos na área que vai da Bacia de Santos até São Sebastião. E dessas espécies que você escolheu hoje para mostrar para a gente, todas foram capturadas nos nossos arrastos, e você colocou ali um pouco mais de 100 espécies, e a gente identificou 98 espécies. E eu tenho certeza que essas 98 fazem parte das suas 102. Uhum. Ah, bem legal, porque a rede opera de uma forma semelhante, né, e assim, mas existe uma diferença, você deve ter notado isso, né, entre a fauna da região mais próxima a Santos e mais próxima aqui de São Sebastião, Alcatrazes. Então, existem algumas espécies que não ocorrem, que não tem concorrência. Eu deixo para você, eu passo para a Silvia o link das publicações que eu tenho, você dá uma olhada, tá? Tá bom, obrigada. Agora eu fiquei com essa dúvida também, estou bem curiosa quanto a isso. Não, dá uma olhada na lista, vai ter coisa diferente. Então é bem legal isso, a gente tem bem setorizado isso também para a costa do estado. Tem um grupo de fauna do sul, um grupo de fauna mais ou menos do centro e um mais do norte, é bem legal isso. Nossa, muito, muito, muito esclarecedor mesmo. Obrigada, Janaína, pelas perguntas também. Com certeza vocês vão ter bastante coisa para trocar aí de espécies encontradas semelhantes. Eu queria aproveitar e ressaltar que a ética que a professora Juni tem com os animais. Eu acompanhei alguns dias ela em campo, e daí você vê todo o cuidado que ela tem, né, nesses animais. Não é aquela coleta que você faz o arrasto, coleta tudo, não, você vê o cuidado que ela tem com o bem-estar dos animais. Isso eu gosto muito de ressaltar, porque para mim, num pesquisador, isso é extremamente importante, a gente vê todo o cuidado, mesmo com os animais que vão ser eutanasiados para a pesquisa, que é importante, a gente vê todo o cuidado que ela tem com o bem-estar desses animais. Isso eu acho muito importante ressaltar, professora. E com os elasmobrancos também, com o cuidado deles estarem bem para serem devolvidos. Isso é mais um plus para você. E depois a gente passa, então, o link das pesquisas
que você passou das publicações para quem tiver interesse. A professora Júlia vai estar aí à disposição, então depois a gente pode fazer mais perguntas se ainda tiver tempo. Legal. A Renata vai apresentar? Muito obrigada. Acho que a Renata, está tudo bem aí? Sim. Então, tá bom, gente. A Renata, né, é orientanda da professora Júlia, né, então tem um caminho bacana, né, ela é bacharel em oceanografia e até atualmente ela é mestranda do programa de pós-graduação em oceanografia da USP, né, então ela vai falar essa relação, né, dos peixes com o geohabitat. Gente, isso é importantíssimo, além de, pela questão científica, né, para os mergulhadores mesmo, para explicarem para os visitantes, isso é bem bacana, eu acho um tema interessantíssimo, e muito obrigada, viu, Renata, por estar trazendo isso para a gente. Obrigadão. Imagina. Vou continuar, pessoal, fazendo pergunta. Pode. Acho que manter a mesma dinâmica que a Juni fez, pelo chat. Eu não vou ver o chat por causa da apresentação, mas aí eu vejo depois. Tá. Vocês estão vendo? Sim, Rê. Tá. Então, boa noite. Meu nome é Renata Ramos. Eu sou bacharel em oceanografia e agora mestranda do IO-USP. Eu estou desde o primeiro semestre que eu entrei no IO, no laboratório da professora Juni, que é o Laboratório de Ecologia da Reprodução e Recrutamento dos Organismos Marinhos. E quando ela falou dessa apresentação, ela me convidou para eu falar um pouco da parte de geohabitat, da parte de batimetria. Então, eu vou apresentar uma parte do que eu fiz na minha monografia, que é o trabalho de conclusão de curso, que foi sob a orientação tanto da professora Juni e com a orientação do professor Michel Maix, que estava aqui um pouquinho. Vai ser uma apresentação rápida, e se eu falar muito rápido, aí vocês me desaceleram. E eu vou tentar deixar as coisas explicadas assim de um pouco mais simples, porque eu vi que tem gente que da graduação, gente que não é do IO, então termos que vocês não conhecem, por favor, perguntem, para não ficar dúvidas, tá? Então a apresentação vai estar organizada em 5 partes. Então, a introdução com uma breve contextualização, qual foi a hipótese e objetivo da minha monografia, os métodos, que aí vai ser a amostragem e as análises, resultados de discussão, onde eu vou falar um pouco dos aspectos geológicos e da ictiofauna, né? Conclusão e as referências que eu utilizei para essa apresentação. Então, para começar, falar mais o que seria a caracterização de geohabitat da ictiofauna, que é o título da minha monografia, e por que estudar ela é importante. Então, a gente vai ter que, de uma maneira geral, os organismos, eles não sobrevivem isoladamente, eles por eles mesmos, isso incluindo a gente. Então, a gente está sempre interagindo com o meio, interagindo com outros organismos. E esses outros organismos que acabam interagindo, não necessariamente eles são relacionados filogeneticamente. Então, não necessariamente são das mesmas espécies. Só que a gente acaba interagindo na mesma unidade espacial. Ou seja, são organismos que eles utilizam o mesmo espaço, mesmo que seja de maneiras diferentes, como que a Juni comentou. Tem alguém que vai se alimentar de tal coisa, o outro se alimenta de outra, mas um fica no fundo, o outro fica mais na coluna d'água. Então tem essa diversidade de funções e de papéis que os organismos vão desempenhar em um ambiente. E quando a gente está falando do espaço que a ictiofauna, os peixes, vão utilizar, a gente pode falar de vários ambientes diferentes. Então, a gente pode falar tanto do oceano aberto, de uma zona costeira, de uma região com onda, de um recife de coral. E quando a gente está falando da ictiofauna, que tem uma forte ligação com o substrato de fundo, que a gente chama de peixes demersais, essa própria zona de fundo, né, essa zona bentônica, vai ser o habitat que vai ser esse espaço de interação, né? Então, ele vai ser um ambiente tanto de alimentação, quanto de reprodução, quanto de desenvolvimento de diversas espécies, não só de peixes, e estudar essas relações que os organismos vão ter com o leito marinho, ela vai ser muito importante para a gente entender como a dinâmica populacional funciona, como as comunidades são estruturadas e como o próprio ecossistema se organiza. Então, tendo isso em mente, a minha monografia foi considerar que uma das formas da gente investigar esse habitat, considerando a amostragem biológica. Então, a gente está falando de peixes que são capturados, no caso da minha monografia, com rede de rádio de fundo,
em conjunto com a tecnologia do sonar de varredura lateral, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E isso seria a geocaracterização de um habitat, que é você utilizar características e informações geológicas para caracterizar um habitat do ponto de vista biológico, né? Então, a minha hipótese foi que tanto a composição, quais espécies, quanto a distribuição, que seria onde está cada espécie, da região de alcatrazes para os peixes que são demersais, que tem a relação com a superfície de fundo, ela vai estar relacionada em como o fundo é. Então, a morfologia de fundo e as características dos sedimentos. Aí eu não vou me adentrar muito, com muito detalhe na parte sociopolítica ou geológica do arquipélago em si, que eu achei que ia ficar muito repetitivo, mas minha área de estudo foi o arquipélago de Alcatrazes, então ele vai estar localizado na plataforma continental interna do litoral norte do estado de São Paulo, essa bolinha amarelinha aqui. Dando um zoom, a gente consegue ver a minha malha amostral, onde foi feito cada rastro, que foi o que a Juni comentou do projeto GeoHabitat, que teve um cruzeiro que foi em dezembro de 2018, no verão, e outro em julho de 2019, que foi no inverno. E a gente tem que, eu acho importante ressaltar, que Alcatrazes, ele está dentro de 2 unidades de conservação distintas, né, tanto a ESEC quanto a Revis, e é considerada a maior área de proteção integral das regiões sudeste e sul do Brasil, né? Então, entrando em metodologia, o que seria o sonar de varredura lateral, né? Então, é um equipamento que ele está acoplado ou preso aqui no casco do navio, e ele vai ser uma técnica que ele vai se basear nos princípios de propagação de sinais acústicos na água, que são exemplificados pelas setinhas pretas aqui, que espero que vocês tenham conseguido ver. Então, são dados pulsos sonoros de alta frequência, então é uma liberação de um som, e o sonar vai analisar qual é a característica do meu sinal de retorno. Então, essas outras faixinhas de outras cores. Então, a gente tem que superfícies mais homogêneas, como seria aqui no meio, elas favorecem um retorno baixo de sinal, com uma característica de mais baixa, enquanto que superfícies mais heterogêneas, elas vão favorecer um retorno de sinal mais energético. E essa leitura de diferenças do sinal que é dado pelo equipamento e do sinal que retorna, a gente consegue fazer uma aquisição de uma imagem de como que é a superfície de fundo, sem necessariamente ter que mergulhar ou tendo uma riqueza de detalhes que a gente não conseguiria ter a olho nu da região. Então, os dados de sonar foram do embarque feito em 2018 e eu usei um trechinho também que foi feito em 2015 para contemplar todas as estações. E como base para complementar o que é observado pelo sonar, a gente também fez análise de granulometria. Então, a gente utilizou o Van Veen. Eu tentei desenhar um Van Veen, mais ou menos aqui. Ele parece o Pac-Man. Aí a gente desce o Van Veen e ele fecha na superfície de fundo, então você consegue amostrar essa camada mais superficial de sedimento não consolidado, né? Então, quando o sedimento é mole, a gente não pode usar ele com rocha, porque aí não conseguiria mostrar nada. Então, foi utilizado o Van Veen nas estações em 2018, e esse material que a gente pega, ele é peneirado, ele é congelado a bordo e trazido para o laboratório, que no caso no IO. Aí as amostras elas são analisadas contra a granulometria, com base em peneiramento e pipetagem. Então eu vou peneirando e eu vou vendo quanto de sedimento vai ficando em cada tamanho de cada peneira, e assim eu consigo ver se tem uma areia mais fina, se tem uma areia mais grossa, se eu tenho muita concha, qual é a característica do meu sedimento. Aí, aqui essa imagem eu acho que responde também uma das perguntas que acho que foi a Jana que fez, que aí dá para ver mais a nossa linha de montagem que a gente faz quando está embarcado. Já a biologia, a gente vai ter que os arrastos foram feitos com rede de arrasto de fundo a bordo do Alpha Delfine, que é um dos navios da USP. Então, a gente utilizou rede de arrasto de fundo com portas, a velocidade de 2 nós foi mantida assim constante por um período de 10 minutos. Os actinopterídeos, eles são
eutanasiados com a solução de eugenol a 400 miligramas por litro, que é óleo de cravo. E como é uma política do laboratório para evitar o máximo da mortalidade dos elasmos brancos, que a gente sabe que são organismos bem sensíveis, que levam muito tempo para se reproduzir, eles são capturados, eles são mantidos em caixas de água do mar, que dá para ver aqui, e aí eles são medidos, pesados, fotografados e soltos em condições de vida. Então, acho que da imagem tem como explicar. Então, a gente sobe a rede, aqui é onde a gente deixa um recipiente com água do mar, onde a gente coloca o óleo de cravo, que vai ser usado para eutanasiar os actinopterídeos que a gente capturar. É que aqui a gente já tinha retirado todos e levado para congelar, mas aqui a gente vê que tem um medindo, um pesando, anotando, então a gente faz essa linha de produção mesmo para fazer de maneira mais rápida possível. Os organismos, eles são tomada de dados biométricos, né? Então, peso, comprimento e dados sexuais, então se é fêmea, se é macho, se estava maduro sexualmente, se não, e foram calculados os índices ecológicos, e só que os que eu vou falar vão ser esses dois aqui, a NMDS e a CCA, que são análises estatísticas, só que aí eu não quero apavorar vocês antes, porque geralmente quando a gente fala análise estatística, número, cálculo, as pessoas meio que se assustam, então eu vou explicar eles depois, para ficar mais fresco na cabeça quando eu mostrar os dados. E aqui são fotos dos laboratórios. Então, aí a gente tem aqui o coió, que a Juni mostrou, e aqui uma fêmea cheia de ovócitos, de uma mangaliso, que é como a Juni comentou também, que ele tem fotóferos, né, que são as células que produzem luz. Aí dá para ver essas bolinhas aqui na parte do ventre dele. Começando os resultados, a imagem que a gente tem do sonar, ele sai do software que a gente utiliza assim, então a gente consegue inferir informações sobre o fundo a partir das diferenças de tom entre branco e preto, no caso. Aí a gente consegue ver uma mancha mais escura nessa região aqui, um pouquinho mais aqui, e essa grande mancha aqui nessa porção mais externa que está voltada mais para o oceano, né? Que essa parte aqui está voltada para o continente. Mas, de um modo geral, a gente consegue ver que tem poucas áreas de alta refletância, né? Que seria esse sedimento mais grosso. Então, tirando essas estações, essa aqui, que está perto de um substrato rochoso, e essa região aqui. Aí eu vou dar um zoomzinho em cada uma das estações para a gente ver um pouco mais de perto. Que aí a gente vai ter a estação 2, que está do lado interno do arquipélago. Então, eu deixei um mapinha aqui para vocês conseguirem me acompanhar. Então, a gente vê um fundo de baixa refletividade, a gente não consegue ver uma variação muito entre o branco e preto. Essas linhas aqui que ficam, que dá para ver aqui, essa é a derrota do navio, né? A derrota do navio é o caminho que o navio faz. Então, o navio vai fazendo esse trajeto enquanto ele vai dando os pulsos de som para o sonar ler. Então, a gente tem uma região que é relativamente homogênea, com baixo valor de refletividade. Então, tem um pouquinho de marca ondulada aqui, pela qualidade, talvez, da apresentação, não vai dar para ver, mas tem umas marcas onduladas, que são como se fossem marquinhas de ondas que a gente vê quando a gente vai na praia, na parte da quebra de onda, que elas vão refletir um fluxo de direção sudoeste e nordeste, só que a gente não consegue ver tão bem para inferir quais são os processos envolvidos para produzir tais marcas. Aí a gente vai ter a estação 5, ela também tem baixa refletividade, ela é um pouquinho mais heterogênea que a anterior, a gente consegue ver tons de cinza um pouquinho mais diferentes e umas manchas de um sedimento um pouco mais grosso. Na estação 6 e 9, que continua sendo sim, porção mais interna do arquipélago, a gente também vê baixa refletividade, sem formas de fundo aparente, e ela é relativamente mais homogênea.
Já a porção externa do arquipélago, né, voltada para o oceano, a gente tem essa grande mancha de um sedimento mais grosso, né, que é simbolizado pelas essas manchas mais escuras, então ela é bem mais heterogênea, com manchas de um material de alta refletividade, enquanto que aqui na porção 12 ela é mais homogênea. Aqui é interessante porque na estação 7, depois eu vou mostrar na outra imagem, ela está numa região um pouco mais profunda. Então, por ela ser mais profunda, ela está cercada de uma região um pouco mais rasa, isso permite que sedimentos mais grossos se depositem. Então, o que pode ser que a gente leu aqui com o sonar de varredura. A estação 10 e 11, a gente também vê esse padrão um pouquinho mais heterogêneo, parte da 10, que é a estação mais próxima do arquipélago que a gente fez, e um pouquinho mais heterogêneo na estação 11. E o que a gente observa com o sonar de varredura lateral, ele é corroborado com o que foi feito com as análises de sedimento. Então, se a gente lembra lá do Van Veen, aquele material que foi peneirado, a gente consegue ver que a porção mais interna do arquipélago, ela é caracterizada por uma areia mais fina e mais bem selecionada. Então, bem selecionada significa que os meus grãos, eles têm pouca variação no tamanho. Então, são grãos de um tamanho quase homogêneo e areia fina. A estação 5, ela teve areia muito, muito fina. E sendo a estação mais grossa, com areia mais grossa, no caso a estação 7, que é essa estação que eu falei que ela está um pouquinho mais profunda, e a estação 10, que ela está mais próxima da ilha, então seria provavelmente a fonte de um sedimento mais grosso. E as estações do lado externo da ilha, elas são menos selecionadas. Então a gente consegue visualizar uma diferença no tamanho dos grãos. Então tem tanto grãos finos quanto grãos um pouco mais grossos. O que pode ser porque a parte interna da ilha, ela funciona como uma parte mais protegida, então ela consegue proteger mais os processos hidrodinâmicos, então você tem uma região de menos energia, então isso vai favorecer a deposição de um sedimento mais fino, enquanto que a porção mais externa da ilha, ela está mais sujeita a ondas de tempestade, a ação da onda em si vindo, né, quando você tem uma onda vindo do oceano em direção ao continente. E isso é corroborado pelo que foi observado por Conte e Furtado em 2006, que eles estabeleceram classes morfossedimentares para a região, e também foi observado valores similares de granulometria. E agora eu vou falar um pouco da temperatura. Estou explicando essa parte de granulometria e de temperatura, porque uma das análises que a gente fez é como que os peixes vão interagir com o meio. Então, para a gente entender como os peixes vão interagir com o meio, a gente precisa entender como que o meio está, como que ele se caracteriza, quais são as características do meio, para aí eu poder inferir alguma coisa sobre os peixes. Então, a gente vai ter que o solzinho vai ser no verão de 2018 e o floquinho de neve no inverno de 2019. Então, a gente vai ter que no verão, a gente consegue observar uma variação de temperatura de fundo, não estou falando da temperatura de superfície, estou falando da temperatura da base da coluna d'água, que vai variar de 19 a 17 graus, e a gente tem porções mais frias na parte mais externa, voltada para o oceano do arquipélago, enquanto que para o inverno, a gente tem que todas as estações vão estar numa temperatura de 22 graus, ponto, alguma coisa. Né? Mas por que isso aconteceria? A gente vai ter que Castro, em 96, ele vai descrever as massas de água que ocorrem na plataforma continental da região, e que as massas de água são caracterizadas pelas características termalinas delas, então tanto de temperatura quanto de salinidade. A água costeira e a água tropical, elas são caracterizadas por temperaturas superiores a 20 graus, e elas vão se diferenciar entre elas nos valores de salinidade, enquanto que a água central do Atlântico Sul, que a gente chama de ACAS, ela é caracterizada por temperaturas inferiores a 18 graus. Então, quando a gente olha a variação que ocorre na temperatura de fundo da coluna d'água, a gente consegue observar o processo de intrusão da ACAS, que ela ocorre no verão, porque a gente consegue ver aqui temperaturas menores de 18 graus acontecendo nas nas estações mais externas do arquipélago. E o processo de intrusão da ACAS também foi observado por Hoff
A taxa está aí, tanto para a primavera de 2011 quanto para o verão de 2014. Então, dando esse panorama mais geral das características do meio, para eu poder falar mais da parte biológica, para as minhas análises que eu vou comentar, eu utilizei as espécies que compuseram 85% da biomassa total. Então, para não ficar uma coisa mais solta, eu coloquei a carinha deles aqui, para vocês saberem de quem que eu estou falando. Então, a gente vai ter o cangoá, a cabrinha, o coió, o voador de fundo, essa espécie de linguado, uma raia viola de focinho curto, outra espécie de linguado, a rio-raja, o pargo, que a Juni comentou também, tem importância econômica. Esse outro tipo de linguado, o peixe-morcego, visto de cima, e a pseumobates. Então, quando eu estiver falando dessas análises que eu vou comentar agora, eu estou falando dessas espécies que foram as que contribuíram 85% da biomassa. Aqui a gente vai começar uma zona que é livre de medo de estatística. Porque geralmente quando a gente coloca um gráfico ou começa a falar de análise e bioestatística, as pessoas meio que ficam, não vou entender. Então eu vou dar o meu melhor para explicar de uma forma muito simples, que vocês não precisam sair especialistas de bioestatísticas, mas é que essa é a parte mais legal, porque a gente consegue visualizar como que os peixes estão se relacionando com o fundo, né? Então, ou com o ambiente em si. Então essa é a NMDS. A NMDS ela vai ser uma análise que ela vai calcular índices de dissimilaridade. Então, é um gráfico onde os pontos mais próximos, eles são mais similares entre si, então eles têm características mais parecidas, e os mais distantes são mais diferentes. E eu considerei tanto a profundidade de cada estação, quanto a temperatura de fundo, quanto o tipo de sedimento, de granulometria de tamanho de grão. E a gente tem, que é importante a gente observar, que como a gente está falando da mesma região, e as estações, tanto em 2018 quanto em 2019, elas foram feitas nas mesmas coordenadas geográficas, a gente tem que a estação 1 de 2019, por exemplo, ela não é similar, ela não é parecida com a estação de 2001, que foi feita em 2018. Isso vai se repetir. Então, a gente está falando do mesmo local, que foi amostrado do mesmo jeito, pelo mesmo período de tempo, que a gente está falando da mesma profundidade, mas sabe por que essa mudança estaria ocorrendo, né? No sentido da distribuição da característica das estações em relação às variáveis ambientais. E a gente tem também que todas as estações de 2018, elas estão aqui na porção superior do gráfico, no caso. Elas estão ao contrário do eixo de profundidade, ou do eixo de temperatura. Então, elas o que isso significa, né? Elas estão se comportando de uma maneira contrária à temperatura está influenciando na distribuição dos peixes de uma maneira que, quanto, sei lá, menor a temperatura, por exemplo. Aí, separando aqui, né? Separando em 2018 e 2019, para ficar como ocorre essa variação, tipo, a 1 de 2019 não é a 1 de 2018, elas não são parecidas. Separando em anos, a gente vai ter alguns pequenos agrupamentos que vão acontecer da mesma forma, então continua sendo uma NMDS, então eu vou ter a distribuição da similaridade das estações, então quais peixes estão ali, com a quantidade de peixes estão ali de cada estação, como que elas se parecem. Então a gente vai ter a estação 1, 2 e 6 aqui, bem no meio do eixo, e elas são umas estações mais internas do arquipélago, mais protegida, com granulometria parecida. As estações 3, 9 e 11, então a 9 e 11 a gente tem aqui uma porção um pouco mais externa do arquipélago, e a 3 está aqui junto, mas ela está junto porque ela tem uma granulometria parecida também, e a 10 e a 5 foram as que destoaram mais de granulometria, então elas aparecem agrupadas aqui. Enquanto a gente vai para 2019, a gente vai ter outro tipo de agrupamento em relação às variáveis ambientais. Então, a gente vai ter as estações 2, 10, 6 e 9, que está na porção voltada para o Porto de Santos, do arquipélago.
e outra que são as estações 3, 4 e 8, que são as estações voltadas para a parte de São Sebastião, e a 11, 5 e 12 que tem granulometria parecida. É interessante essa diferença de mostrar, eu coloquei uma mapinha para ficar mais visível, que no ano que a gente sabe que tem a ACAS, que a ACAS está entrando com uma água mais fria, com uma água mais densa pelo fundo, a gente vai ter uma similaridade, as estações são parecidas no sentido de intrusão da ACAS, então no sentido de oceano para o continente. Enquanto quando a gente não tem a estação, quando a gente não tem a intrusão da ACAS, a similaridade das estações, elas vão estar no sentido Porto de Santos, São Sebastião. Aí uma outra análise que a gente fez é a análise de correspondência canônica, que é a CCA. Ela vai ser um pouco diferente da NMDS, então ao invés do comportamento das estações, a gente vai ver o comportamento das espécies em relação às variáveis ambientais. Então, não sei se dá para ver, mas é uma siglazinha que a gente coloca para identificar as espécies. Aí eu coloquei umas imagens para destacar de quem que eu vou falar. Então, a CCA ela vai dar a composição, ao invés das estações, das espécies, e a gente vai ter uma variação de quadrantes. Então, aqui eu tenho o meu eixo de sedimento. Todas as espécies que eu tenho próxima dos meus eixos de sedimento, elas estão correspondendo de uma maneira positiva à variação da granulometria. Então, no caso, aqui eu tenho o baiacu de espinho, a atlantorragem, no caso aqui, e as espécies que estão ao contrário do eixo de sedimento, elas vão ser distribuídas de uma maneira inversa. E em 2018, quem sabe que tem a ACAS também, a gente consegue ver que tanto o eixo de profundidade, que aí eu não sei se dá para ver, que eu acho que vai estar pequeno, que é aqui, tanto o eixo de temperatura, eles estão muito próximos. E as espécies que estão se relacionando tanto com as informações de profundidade quanto de temperaturas, elas se relacionam de uma maneira similar. Então a gente vai ter o Paralíticos patagônicos, a gente tem o Metrópolis longimanus, a gente tem os Apteryx. E prestando atenção assim, na relação do eixo de profundidade com temperatura, a gente vê essa diferença quando a gente for falar de 2019, por exemplo. Então a gente vê que a distribuição das espécies em relação às variáveis ambientais, ela vai mudar em 2019, que a gente sabe que é um período do ano onde não está ocorrendo a intrusão da ACAS, e a gente consegue observar que vai ter peixes que vão estar relacionados com o tipo de sedimento, como o tamanho de grão e a minha granulometria local, enquanto outros vão estar relacionados mais ao meu valor de profundidade, e outros vão estar relacionados mais com temperatura. A CCA é interessante porque a gente consegue observar nela, o que é observado em outros trabalhos, que existem peixes que eles desempenham o papel de estruturadores da comunidade. Então, eles vão ocorrer, de forma geral, ao longo de todo o ano, e eles vão estar mais relacionados com o tipo de granulometria de fundo. Então, eles estão relacionados com a morfologia. Enquanto os peixes que estão mais relacionados com a temperatura, por exemplo, eles são peixes de ocorrência mais sazonal. Então, a gente consegue observar peixes que vão estar... que são observados pelo processo de intrusão da ACAS, por exemplo, em que eles vão ocorrer quando a ACAS estiver na região. Aí, concluindo, é um trabalho que eu estou fazendo ainda, vou continuar ele agora no mestrado. Tenho outras formas de trabalhar, eu pretendo trabalhar bem mais a parte do sonar de varredura lateral, trabalhar bem mais a parte de batimetria e características de fundo, então rugosidade do fundo, ou matéria orgânica no sedimento. E a gente tem que, considerando o objetivo da minha monografia, a gente consegue observar que sim, os peixes eles vão estar relacionados com a granulometria de fundo, a gente consegue inferir relações, porém não só, a gente precisa considerar outras variáveis ambientais que vão influenciar na distribuição da ictiofauna demersal,
Então, a gente consegue observar a intrusão da ACAS ou a profundidade. E os trabalhos que vão relacionar tanto a questão demersal quanto as variáveis ambientais, eles são relativamente raros na literatura. Então, eu pretendo continuar com esse trabalho. Em parte por ser em alcatrazes, e eu me apaixonei assim, completamente por alcatrazes. Na oceanografia, a gente precisa cumprir horas de embarque, né, para poder ter o título de bacharel, e minhas horas de embarque foram feitas em alcatrazes. Então, eu pretendo continuar as minhas triagens biológicas, porque tem peixes para serem medidos pesados, toda a parte de biópsia de peixes que a gente precisa fazer ainda, que por causa da pandemia a gente não conseguiu concluir, por não estar podendo ir na USP, e refinar um pouco mais das análises estatísticas, mas é basicamente isso. É fácil se apaixonar, né? As referências que eu utilizei, e obrigada. Aí, se ficou alguma dúvida, tem meu e-mail ou meu Instagram, que às vezes alguém entra em contato por lá também. Nossa, Renata, que legal. Olha, eu não acredito que a sua monografia foi isso. Se a monografia foi isso, a gente já imagina que vai no mestrado, né? Muito bacana a gente ver que num espaço, assim, não tão, uma região, né, que não necessariamente é tão grande, a gente tem uma diversidade dos peixes em relação, né, uma composição de espécie em relação a esse morfossedimentos. Nossa, muito, muito legal. Isso é super bacana, super importante e super elucidativo para explicar para as pessoas que estão indo lá visitar Alcatrazes e ver o quão legal você é você mergulhar nas diferentes épocas do ano, né? Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Muito legal mesmo, viu? Renata, eu tenho aqui 2 perguntas para você. O Roberto Dibi, porque se o Roberto tiver, ele mesmo faz a pergunta. Ele tá, olha, acabou de escrever aqui, Roberto. Pode fazer sua pergunta, eu anotei elas, mas pode você perguntar diretamente aí. Roberto é o nosso condutor aqui, bem bacana também. Então, dá para me ouvir? Estão me ouvindo? Dá, sim. Então, eu achei muito interessante, né, o sistema de levantamento que vocês estão utilizando, né, eu já conhecia, mas eu fiquei curioso para saber uma coisa, né, além de todos os dados tão importantes que vocês coletaram, em relação aos projéteis, né, que a Marinha dispara aí a título de exercício de tiro, né, que vocês, como já alguém me passou aí acima, né, claro que são detectáveis, e eu acho que, não sei se é o escopo do seu trabalho, eu acredito que não, mas eu queria saber se esses projéteis podem causar danos ao ecossistema, né, ou à vida marinha, no caso, os peixes que você está estudando, uma vez que eles são compostos de chumbo, né, que é um metal pesado e pode influenciar aí no ecossistema. Quer que eu responda? A Juni me fechou, eu não sabia. Não foi o foco, eu acho que... Pode responder, qualquer coisa eu complemento. Visualmente, a gente consegue ver as marcas, quando a gente vai para Alcatraz, a gente consegue ver as marcas dos tiros, né? Não é a Alcatraz inteira que é usada, né, para o exercício de tiro. Atualmente, eu acho que é só a Ilha da Sapata, se eu não me engano. Ilha da Sapata, mais. Sim, mas... Quando a gente fala da gente interagindo com o meio, eu acho que a gente pode considerar, tem muitas formas disso acontecer, eu acho que não só o chumbo, no caso, né? Alcatrazes é um dos maiores berçários e região de reprodução de aves marinhas do Brasil. Então, quando a gente está falando parte de, sei lá, exercício de tiro, a gente pode falar de poluição sonora, no caso, né? Você tem uma perturbação que está acontecendo naquele ambiente. Eu não vou saber responder especificamente da parte do chumbo, porque aí eu não tenho essa informação. Aí eu não sei se a Márcia continua aqui ou se a Juni sabe. Mas do chumbo, o que você perguntou especificamente do chumbo, aí eu não sei, eu não olhei. O laboratório do Rubens Figueira, né, e a Natasha, que está encabeçando esse trabalho, em 2014 eles fizeram uma coleta de sedimento e analisaram o sedimento, e o chumbo não deu nada diferente.
Então, isso foi algo importante. Então, o sedimento lá tá tranquilo, o que os projéteis, pelo menos... Tá certo. Eu acredito que o impacto, né, no caso, nos momentos de exercício, seja mais prejudicial, o barulho e o impacto na água, né, que eles sentem, com certeza. Mas é isso, temos que conviver com isso, né? Obrigado. Obrigada a você. E, gente, tem alguém mais que quer falar, quer fazer algum tipo de pergunta? Os textos, depois a gente pode... Olha, tem uma aqui. Marco, o Robson quer fazer sua pergunta alta? Tá aí, ó, vai fazer a pergunta. Eu quero sim. Eu fiquei curioso, porque na palestra anterior da Juni, o pessoal meio que parece que estava meio preocupado com o impacto que as redes de arrasto para coleta de material, qual é o impacto sobre isso, né? E eu achei interessante também o trabalho da Renata, porque vocês usam ecobatímetros, ou seja, equipamentos que se utilizam de ultrassom. Isso para a fauna local, como golfinhos ou eventualmente cetáceos, o pessoal que está por ali, eles sofrem algum impacto com esse equipamento na água? E quanto tempo dura cada sessão dessa de varredura? Você podia dar uma explicadinha, Renata, por favor? Posso? A Juni quer falar da rede? Posso falar da rede também. Então, a rede de raios de fundo, ela é bem complicada, porque como ela tem peso, ela vai destruindo toda a região que ela está arrastando ali no fundo. Então, a gente tem que é um método bem invasivo e destrutivo, né? Mas os tempos de utilizar o sinal de varredura, eles são longos, é que eu fechei. Mas você lembra do mapinha? Então, geralmente, a gente fazia as estações durante o dia, por exemplo, aí ia parando em cada uma das estações, aí fazia coleta de água, aí o arrasto, e durante a noite o comandante tinha uma liberdade maior, que aí ele ficava durante a noite fazendo esse contorno da ilha. Perfeito. Então, não é uma coisa que são só alguns minutinhos, não. Ele leva um tempo para esse dado ser registrado pelo lunar. Isso. Perfeito. Tá, joia, então. Obrigadão, tá? Muito interessante. Só colocar que a Renata falou que o arrasto é difícil, mas lembrar que os arrastos dele ali são de 10 minutos. Vamos lembrar. Sim. É uma coisa, e ainda positiva para a unidade, né? Porque quem eu falando isso, então vocês imaginam o impacto daquelas camarão, de números de barco de arrasto. Não, são terrível, né? Horas e horas, né? Eles estão fazem isso por no universo eu acho que justamente isso pauta muito, que eu acho que a gente tem no laboratório, é de tentar tirar o máximo de informação que a gente vai conseguir de tudo, por causa que a gente sabe que não é uma ação que não tem zero impacto, assim, não é uma coisa que não faz diferença. Então, acho que é muito desse de conseguir tirar o máximo de informação que a gente... Tanto que com esses dados de Alcatraz, eu estou trabalhando, mas muitas outras pessoas estão utilizando várias outras pontos de vista que você pode ter, né, sobre ou a parte química, a parte de reprodução, a parte de ecologia trófica. Então, acho que tentar tirar o máximo de informação que a gente consegue sobre isso também. A minha curiosidade ficou quase que especificamente com relação aos equipamentos de ultrassom, né? Porque eu falei, bom, imagina um golfinho passando na hora de uma varredura ali, ele deve ficar maluquinho, né? Com tanta perturbação, né? Mas tá bom, então. Obrigadão. Essa aí eu acho que talvez a Juni saberia responder mais, porque por cetáceo eu não tenho noção da sensibilidade deles, no caso. Então, na verdade, eu acho que o impacto do ruído da embarcação, ela é tão danosa quanto, né? Então, não é algo, por exemplo, não é explosivo, é algo que tem uma frequência única, né? Na verdade, às vezes 2 frequências, e varre, mas não é algo que, por exemplo, chega a interferir na comunicação deles. Perfeito. Então, acho que isso é importante, né? Mas graças a Deus.
Não, o próprio deslocamento das embarcações já causa bastante ruído. Então, é algo que a gente tem que, né, mas minimizar é como dizia a Renata, né, o mínimo de tempo que a gente investe nesse trabalho, a gente tem que tirar o máximo de proveito em termos de informações, né, informações científicas. Perfeito. Ok. Obrigado, Júlio. O Marco Antônio levantou a mão. Pode fazer sua pergunta, Marco. Está sem som. Não está te ouvindo. Agora estou. Bom, eu queria parabenizar as duas, né, pelo trabalho que vocês fizeram. E a minha questão não é nem tanto... Eu sou quase biólogo, mas sou um historiador hoje em dia, que trabalho com museus, tudo. Mas a minha pergunta diz respeito não exatamente sobre o que vocês falaram, mas sobre a oceanografia. Tá? Quando eu entrei na Bio, isso nos anos de 81, né, século passado, eu era o que a gente brincava que era a geração Jacques Cousteau. Todos nós entrávamos na Bio com a ideia de nos tornarmos oceanógrafos, né? Tinha uma geração anterior que era o Watson e Crick, e aí vão sucedendo. A minha área no final, que eu acabei desistindo, era neuroanatomia, tá? E aí eu larguei tudo e fui para a história. Mas a minha questão para a Juni, que é contemporânea minha, e para a Renata, ainda há uma influência, por exemplo, de Attenborough, os velhos filmes do Cousteau, sobre a nova geração, sobre a formação de oceanógrafos, né? Ou é uma coisa que está mais ligada à questão científica ou à questão profissional mesmo, né? É uma questão que sempre ficou na minha cabeça e agora estou aproveitando aqui para perguntar para vocês. Posso falar um pouquinho, Renata? Depois a Renata complementa, porque eu não sou oceanógrafa, né? Eu sou bióloga, então a Renata pode complementar. Então, hoje, o que a gente encontra, né, são alunos que têm os interesses diversificados, porque o curso de oceanografia da USP, ele tem de uma forma, vamos dizer assim, bastante mais equitativa, não totalmente, mas mais equitativa, disciplinas em todas as áreas da oceanografia. Então, você tem oceanografia física, química, geológica e biológica, certo? Né? E tem também uma parte de oceanografia mais humana hoje, né? E, de qualquer forma, é um pouco mais equitativo. Então, daquilo que Jacques Cousteau, ninguém sabe quem é Jacques Cousteau, mas o pessoal tem paixão pelo que eu chamo de megafauna carismática. Então, é a geração que a gente chama baleia, golfinho, tartaruga, tubarão. Então, chegam apaixonados por isso, querem estudar isso de qualquer jeito, né? Acham que isso é o principal, lógico, isso é muito importante, mas não é o principal. Então, tem esse apelo, sim, quer dizer, o que existe de divulgação nessa área também traz alguns alunos, principalmente da área de oceanografia biológica. Então, eles vêm com esse encantamento do que eu chamo de megafauna carismática. São os grandes, né, então vulgo fofofauna, ofofauna. Mas, assim, ao longo do curso, né, esse interesse vai se modificando, porque, de fato, você tem muita coisa na oceanografia, né? Isso é um momento da oceanografia, é algo que algumas pessoas vão seguir esse rumo, mas a maior parte não segue esse rumo, muda para outras áreas. Então, a formação também acaba sendo mais diversificada, né? E, então, de uma certa forma, a gente percebe uma influência, um reflexo de toda a disponibilidade, porque quando o Jacques Cousteau começou a lançar os filmes, né, não tinha tanto filme. Hoje, nós temos muito vídeo de absolutamente tudo em oceanografia. Então, essa diversificação existe, mas também existe essa busca, né, em alguns casos, por esse tipo particular, vamos dizer assim, de oceanografia, mais vinculada à biologia marinha, né, e não entender os processos e tudo mais. Então, isso ainda existe.
ainda existe. Você quer falar, Renata? Eu concordo, eu acho que tem um apelo maior. A fofofauna é a fofofauna, né? Ela tá ali, é o que apega mais as pessoas para falar de conservação, então é a foto do bicho fofinho, que eu quero mergulhar junto. Então, eu concordo sim que existe um primeiro contato, não necessariamente da galera da oceanografia, eu acho que um primeiro contato das pessoas no geral com o oceano, que tem um impacto maior assim, não, eu não vou falar de uma diatomácea de não sei quantos micrômetros, sabe? Então, acho que o primeiro impacto maior, sim, é da fofofauna, mas aí eu posso falar mais da USP, no caso, eu acho que é uma graduação muito diversa, tipo, muito, muito, muito diversa, que você pode ir para qualquer lado da oceanografia, assim. Então, eu não sinto que tenha um segmento. É que as oceanografias, elas têm pontos fortes, né, ao longo do Brasil, assim. Então, a USP é considerada muito forte em física, por exemplo. Então, aí a galera do Rio é dada como muito forte em química, tem a galera que umas faculdades que são mais fortes em bio, mas eu acho que é um curso muito abrangente, assim, muito. Então, desde o núcleo básico, que a gente começa com 4 cálculos, 2 físicas, química, e você fica, gente, pra que eu tô vendo, sabe? Aonde que tá o oceano? Não tem uma matéria de oceano esse semestre. Até você começar a ver sobre a oceanografia e você ver as coisas se encaixando, eu acho que é bem amplo nesse sentido. Ah, que legal. Acho que a área de biológicas, né, ela é muito atrativa, leva a gente. Quem vai fazer biologia, imagina uma coisa, você entra lá, você nunca vai imaginar que você vai trabalhar com estatística, quem vai fazer veterinária, acho que vai cuidar de cachorro e gato, e não de indústria de ingestão. Imagina, oceano, você acha que você vai ver baleia e golfinho, né? Ela é muito, a gente entra muito cru, né, com uma imagem muito diferente, mas na realidade, depois, nossa, a oceanografia é um mundo amplo demais. Meninas, a Kelly entrou aqui, acho que ela vai também querer falar alguma coisa, mas eu queria agradecer demais a palestra de vocês. Eu realmente, assim, fiquei encantada com o trabalho, assim, acho que, nossa, muito, muito, muito aplicado, assim, esse tipo de pesquisa, assim, dá, acho que um ânimo e um gás para todo mundo, acho que os condutores ficam animados por ter mais informações, né, então, parabéns por vocês ajudarem tanto a gente, e queria agradecer muito o pessoal que está até agora aí assistindo e fazendo perguntas, muito legal, viu, gente? Obrigada mesmo. Bom, eu só queria agradecer em nome da equipe. A Júnia se disponibilizou, é também conselheira, né? Se disponibilizou a fazer a palestra no conselho. Eu tô rindo aqui das sardinhas, porque eu conheci a Júnia através das sardinhas. Eu sei que são as prediletas dela. E eu acho que lá desde 2011 que a gente se conheceu, Júnia, eu estava aqui passando um filme na minha cabeça do quanto de coisa legal já aconteceu, né? Às vezes a gente acha que os esforços são em vão e que as coisas não andam, às vezes, na velocidade que a gente gostaria que andasse, mas acho que a gente tem que parar para reconhecer, às vezes, do que deu certo. E eu sou muito grata pelo esforço de vocês. A Natasha, que está aí, é uma das maiores entusiastas de Alcatrazes, e eu sei que ela foi a primeira aluna que se envolveu mais ativamente e puxou muita gente. Nossa parceria com o IO, assim, rende muitos frutos para nos ajudar a entender esse azul, né? Quando a gente falava em conservação de alcatrazes, a gente tinha claro as aves, a gente tinha claro as tartarugas, a gente tinha claro a herpetofauna. Aí, quando a gente começou a planejar o que a gente ia fazer para conservar alcatrazes, o azul a gente não tinha nada. Eu acho que foi vocês que começaram a trazer esse azul para a gente, desde o levantamento de dados primários que foram feitos lá em 86, até compilar esses dados, nos mostrar como é que esse oceano funciona, porque todos nós somos biólogos, veterinários, engenheiros que não sabíamos nada de oceano, exceto o Geraldo, que já sabia um pouco. Somos muito gratos a vocês por essa oportunidade de aprendizado e por você hoje trazer isso de uma maneira tão clara, tão legal. Obrigada.
Olha, eu agradeço muito, né, agradeço ao Vivi Alcatraz e ao Ezequiel Tupinambás na pessoa de vocês duas, né, Kellen Silvia e todos os outros, né, que nos ajudaram demais. Então, acho que é o que assim, eu vejo também pelo outro lado, né, se não fossem vocês nessa empreitada, muito pouca coisa andaria. Então, veja como a presença de vocês ali fez com que houvesse uma diversificação dos estudos, não é só a USP, né, muitas outras universidades estão trabalhando em Alcatrazes, então isso só vai trazer mais conhecimento, mais informação, ressalta ainda mais a importância da área, né, a gente vai descobrindo coisas novas a cada amostra que a gente abre de peixe, nossa, olha isso, então, cada vez mais a gente tem isso e ter vocês, né, como parceiros é fundamental, né, sem isso a coisa não ia andar. Então, a gente agradece mesmo de coração a vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, bem, boa noite a todos. Muito obrigada a vocês que estavam aqui até agora. Obrigada, gente. Boa noite. Vai ficar no YouTube, então quem não assistiu ainda tem a oportunidade de assistir gravado. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Silvia. Obrigada. Eu agradeço. Tá, foi ótimo, viu? Foi um aprendizado. Henrique, brigadão, viu? Obrigada, gente. Henrique e Mayra, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigadão. Quando terminar o mestrado, eu volto. Pode voltar antes também. Silvia, boa noite, Mayra. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Júnior, Henrique. Patrícia.